Olá pessoal, meu nome é Thiago Vanderlug Noato Gonçalves, sou prefeito de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Nosso município se localiza aqui no extremo oeste do estado, faz divisa com a Argentina e com o estado do Paraná também. Aqui nós temos uma prática muito interessante, que é o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, que foi criado pelos municípios de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Barracão, Paraná, Bom Jesus do Sul, Paraná, e de maneira informal também participa o município argentino de Bernardo de Irigoyen. E através dessa prática muito importante, que é o consórcio intermunicipal, nós conseguimos trazer para os nossos municípios muitos investimentos em diversas áreas, na educação, na saúde, no turismo, no lazer, acessando recursos que muitas vezes não estariam disponíveis de maneira individual para os municípios. Isso causou uma verdadeira transformação aqui na nossa região de fronteira, e eu destaco principalmente o investimento que houve na área da saúde, com a reforma completa de um hospital que nós já tínhamos em Dionísio Cerqueira e que após essa reforma, então, através de recursos acessados pelo consórcio, o nosso hospital municipal passou a atender não apenas Dionísio Cerqueira, mas também os municípios paranaenses de Barracão e de Bom Jesus do Sul, que junto com Dionísio Cerqueira, então, formam o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, conhecido popularmente por nós aqui como CIFE. Pelo fato de Bernardo de Irigoyen participar apenas de maneira informal do consórcio, muitas vezes a gente tem algumas restrições, principalmente de ordem legal. Mas como nós somos uma fronteira seca, aqui nós não temos um rio que divide os países, muitas das ações desenvolvidas no lado argentino ou no lado brasileiro, elas refletem em todos os municípios. Por isso a necessidade de ações conjuntas. Eu vou dar um exemplo agora do que a gente está passando, que é o caso da dengue. Nós, através do consórcio, organizamos um mutirão com todos os municípios, inclusive com o município argentino, para fazer um grande trabalho de combate e de conscientização da nossa população acerca da importância desse trabalho conjunto entre os municípios. Afinal, como a gente diz aqui, o mosquito não conhece a fronteira, por isso a necessidade de ações conjuntas. E isso, esse exemplo que eu dou agora da dengue na área da saúde, esse exemplo a gente leva para todas as áreas, para a educação, no caso também do turismo, tem um entrosamento muito grande entre os municípios brasileiros e o município argentino, de maneira que em muitas ações, então, a gente atua de maneira integrada, mesmo que Bernardo de Irigoyen não participe formalmente do Consórcio Intermunicipal da Fronteira. Nós temos desafios os mais variados que a gente possa imaginar. Pelo fato de ser uma região de fronteira, nós temos muitas vezes que trabalhar para acabar um pouco com aquele preconceito que às vezes existe com a região de fronteira. E os desafios, principalmente na área da saúde, porque tem brasileiros que moram no lado argentino e que têm documento brasileiro e argentino. E quando precisam do sistema de atendimento na área da saúde, eles procuram o Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, que atende o consórcio. Só que não existe nenhuma contrapartida financeira por parte da Argentina para bancar esses atendimentos que são feitos no Hospital Municipal para a população argentina. Nós temos também uma questão de desburocratizar para quem vai atravessar a fronteira, porque hoje a aduana argentina ela exige que seja feito o permisso, e nós temos brasileiros que trabalham no lado argentino, tem argentino que trabalha no lado brasileiro, que todos os dias atravessam a fronteira de carro. E existe uma burocracia muito grande. Então a gente sempre está pleiteando que seja criado um documento para os moradores da fronteira, criando o trânsito vicinal fronteiriço, né? Para que as pessoas que moram em Dionísio Cerqueira, em Barracão, em Bom Jesus e Bernardo de Irigoyen possam ter um acesso facilitado, diferente daquele que é exigido, por exemplo, para um turista que vai viajar para dentro de um país ou de outro. Outra ação importante que a gente desenvolve aqui na nossa fronteira, através dos municípios que compõem o consórcio e com o apoio do SEBRAE também, foi a criação de um Comitê de Desenvolvimento Territorial chamado La Fronteira.
que engloba todos os municípios do lado paranaense da faixa de fronteira e o município de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina também, que faz parte. E através do La Fronteira, a gente criou o Festival Internacional de Turismo, que foi realizada a primeira edição no ano passado e já está confirmada a realização da segunda edição agora no mês de agosto de 2024, em que durante 5 dias são apresentadas ações desenvolvidas na área do turismo por parte de todos esses municípios. E o local onde é realizado esse festival fica justamente no nosso Parque de Integração, que é popularmente conhecido aqui como o nosso Lago Internacional da Fronteira, que faz a divisa entre o Brasil e a Argentina. E no primeiro festival de turismo, então, a gente armou as barracas, tanto no lado brasileiro quanto no lado argentino, e trouxe uma série de atrações desenvolvidas tanto pelos municípios brasileiros como pelos municípios argentinos que fazem parte desse Comitê de Desenvolvimento Territorial chamado La Fronteira. É importante destacar que a nossa fronteira é uma fronteira única no mundo, porque ao mesmo tempo a gente consegue estar em 8 pontos. Eu vou exemplificar para vocês, vou explicar para vocês. A gente consegue estar ao mesmo tempo no Brasil e na Argentina, 2 países. A gente consegue estar em 3 estados, Santa Catarina, Paraná e a província de Misiones. E a gente consegue estar também em 3 cidades, Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, Barracão, Paraná e Bernardo de Irigoyen, na Argentina. Então venham conhecer, nós temos muitos atrativos aqui e agora com uma novidade recente também, que certamente vai fomentar muito o turismo de compras na nossa fronteira, que são os duty frees, as lojas francas, lojas que podem comercializar produtos nacionais e importados sem impostos, o que garante uma competitividade muito grande e certamente isso vai atrair muitos turistas aqui para a nossa fronteira. Venha conhecer a nossa fronteira, porque aqui é a porta de entrada do Mercosul. A vocação do nosso município de Dionísio Cerqueira, na verdade não apenas de Dionísio, mas de Barracão também, Bom Jesus e de Bernardo de Irigoyen, é o comércio exterior. A principal indústria que nós temos aqui é uma aduana de cargas, que é integrada entre Brasil e Argentina. E durante muitos anos, essa aduana ela era gerida pela Receita Federal. E nós tínhamos muitos problemas de demora na liberação das cargas e muita burocracia. E nós batalhamos desde o ano de 2017 para que fosse feita uma licitação passando para a iniciativa privada a gestão da aduana, deixando para a Receita Federal apenas a atividade fiscalizatória. E depois de muito trabalho, nós conseguimos convencer a Receita Federal acerca disso. A Receita Federal lançou o processo licitatório e uma empresa chamada Multilog, que é considerado o maior operador logístico do Brasil, ganhou essa licitação e construiu um porto novo aqui em Dionísio Cerqueira. Então, hoje tem uma estrutura privada, que é gerida por essa empresa chamada Multilog, e a partir do momento em que houve a construção desse novo porto, entrou em vigor também uma lei estadual que concede benefício fiscal para as empresas que importam produtos oriundos do Mercosul. E nós conseguimos convencer o governo do estado de Santa Catarina de condicionar a concessão desse incentivo fiscal à entrada dessa mercadoria por Dionísio Cerqueira, que é a única ligação oficial do estado de Santa Catarina com o Mercosul. O governador, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou essa lei por unanimidade, o governo do estado sancionou a lei e ela entrou em vigor agora em janeiro de 2024, juntamente com o início das operações desse novo Porto Seco. A partir do momento em que entrou em vigor, então, essa lei estadual que condiciona a concessão do benefício fiscal à entrada na mercadoria por Dionísio Cerqueira, nós estamos trabalhando com um volume muito grande de caminhões que passam aqui por Dionísio Cerqueira. Isso está fomentando cada vez mais a geração de emprego, de oportunidades. Muitas empresas que trabalham com importação e exportação, despachantes aduaneiros estão se instalando aqui e através disso a gente está conseguindo mudar toda a nossa realidade, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social da nossa região, fazendo com que as oportunidades apareçam e as pessoas não precisem sair daqui da nossa fronteira em busca de oportunidades em outros municípios. Então esse Porto Seco
que já foi construído, que já está em operação, que entrou em operação em janeiro de 2024, representa uma grande transformação para a nossa fronteira. Paralelamente a isso, nós também estamos trabalhando para reativar o nosso aeroporto municipal. Nós temos um grande aeroporto aqui, uma pista asfaltada de mais de 1.500 metros de comprimento que estava interditado. E nós, depois de muito trabalho, fizemos as reformas que a ANAC exigiu, cumprimos com todas as exigências feitas pela ANAC, com a ajuda do governo do estado, e agora então o nosso aeroporto ele está prestes para ser liberado, faltando apenas a vistoria em loco da ANAC. E destaco também que o governo do estado de Santa Catarina incluiu o aeroporto de Dionísio Cerqueira num programa de incentivo aos aeroportos regionais. E através da UFSC, que é a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, está sendo feito um estudo de viabilidade para definir qual a vocação que o nosso aeroporto pode ter. Se comporta ou não uma linha aérea, se futuramente ele pode ser transformado em um terminal de carga aérea, claro que com ampliação da sua pista. Enfim, toda essa vocação, esse potencial de crescimento está sendo levantado nesse estudo. E certamente isso também, o aeroporto é um fator para a atração de novos investimentos aqui para a nossa fronteira. Afinal, onde tem aeroporto, tem desenvolvimento e tem progresso. O que nós temos aqui em Dionísio Cerqueira é um porto seco, também chamado de aduana de cargas, assim como tem Uruguaiana, São Borja, Foz do Iguaçu. Então, é um local onde é feito o desembaraço de mercadorias que são importadas ou exportadas. E nesse espaço do Porto Seco funcionam 7 órgãos, tanto brasileiros quanto argentinos, porque o nosso porto aqui em Dionísio Cerqueira ele é integrado. Ele funciona no lado brasileiro e do lado brasileiro funcionam os órgãos anuentes do lado argentino também. O SEBRAE tem um papel muito importante em todas essas conquistas aqui do consórcio e, inclusive, através desse trabalho do consórcio, nós conseguimos trazer para dentro do consórcio uma agência do SEBRAE, que atende todos os municípios aqui da nossa região. Então, é um grande parceiro dos nossos municípios, sempre esteve alinhado com os municípios nessas pautas que dizem respeito ao turismo, ao desenvolvimento econômico, de modo que a gente tem uma grande parceria com o SEBRAE do Paraná aqui nos municípios que compõem a nossa trifronteira. Inclusive, o SEBRAE tem assento cativo, vamos dizer assim, no La Fronteira, que é o nosso grande comitê de desenvolvimento territorial. Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme, sou representante aqui de Dionísio Cerqueira, fui convidado pela CNM a participar dessa integração dos municípios aí fronteiriços. Queria agradecer ao Zanin por ser nosso anfitrião aí desse programa, a CNM por estar proporcionando essa experiência para a gente, a Universidade de Coimbra e a União Europeia. Bom, essa experiência de troca de conhecimento, de culturas aí para a gente foi incrível. A gente está numa fronteira distante da nossa capital, porém a gente é um lugar que foi lembrado, isso é de grande importância para a gente. O que acontece? A gente fez essa troca de experiência com Portugal, a gente conheceu a cultura deles, apresentamos a nossa também e vimos que a gente tem bastante coisa para ser aprendida e também para ensinar. Acho que essa experiência abriu demais nossas ideias aqui para melhorar para o município, trazer experiências novas, aprender como não trabalhar só num lado, mas de outro também, e atravessar as fronteiras, discutir o que tem de bom e de ruim, mas foi uma experiência incrível. Então, eu acho que isso aí serve para a gente pensar no futuro, Essa experiência foi Portugal já está vivenciando o nosso futuro aqui, então eu acho que isso vai trabalhar para a gente melhorar no futuro, A gente tem que ter essa experiência, essa nova experiência e trabalhar para melhorar a nossa cidade aqui, no futuro melhor. Então, pessoal, esse aqui é o Hospital de Dionísio, é o Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. Ele atende tanto Paraná como Santa Catarina, ele atende Dionísio Cerqueira, Barracão, Bernardo de Irigoyen e Bom Jesus. Tá? Esse é um hospital que foi conseguido pelo consórcio, recursos investidos do consórcio, e foi totalmente reformado, que é utilizado pelo consórcio, Todo mundo ocupa esse espaço. Então, essa aqui é a nossa antiga aduana de cargas, tá?
O que acontece? O caminhão chega pela Argentina, naquele trecho, naquele portão lá, passa, mostra a documentação aqui, nessa parte aqui onde está o pátio da Receita, a sede da Receita, e entra da entrada no Brasil. Hoje, esse aqui está só com uma conferência de lacres e alguma coisa de documentação. O caminhão sai daqui, tem um prazo para ele chegar em tempo, para ele chegar na nova aduana de cargas, que foi instalada na parte nova da cidade, na saída da cidade. Então, aqui o pessoal entra, o caminhão entra aqui, ele recebe uma documentação, né? Ele tem um lacre também no caminhão que é conferido. Esse lacre ele tem um prazo, não lembro agora quanto tempo que ele tem do caminhão sair daqui e fazer um percurso até na nova aduana. Lá ele é conferido de novo e apresentada a documentação para ele seguir viagem para o Brasil ou vice-versa, né? Entrando na Argentina.